Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Esse é o podcast ProDados. A gente está aqui hoje para apresentar a vocês essa proposta de podcast. A gente está começando um trabalho diferenciado que a gente propõe que seja bastante inovador. Esse podcast vai ser o primeiro. Todo podcast é entrevista, né? A gente aqui vai querer fazer uma coisa um pouco diferente, né? A gente vai querer trabalhar de forma que esse podcast não só conte histórias de pessoas, mas conte histórias de empresas, daqueles momentos bacanas, daquelas coisas que você usa para decidir a sua vida. Ele é um podcast que vai ajudar você, vai ajudar a sua carreira e vai ajudar a sua empresa. Então, hoje a gente está aqui com o Padua e com o Marcelo. O Padua e o Marcelo vão se apresentar. Eu sou Justino, Justino Barros. Eu trabalhei durante muitos anos na Coca-Cola, muitos anos na M. Dias Branco, sempre nas áreas de marketing e trade marketing, né? Sou consultor, trabalho prestando serviço para empresas. E a diferença do trabalho que a gente está querendo fazer em relação aos que a gente vê por aí é que a nossa consultoria, o nosso trabalho, ele é um trabalho diferente. A gente não devia nem chamar de consultor, porque todos nós somos executivos, ou temos histórico de executivo, de trabalhar operacionalmente em grandes empresas, grandes, pequenas e médias empresas. E a gente quer compartilhar com vocês um pouquinho desse conhecimento, dessa experiência do passado. Então, cada um aqui, eu vou deixar que cada um se apresente. Nós somos os sócios que vão estar trabalhando nesse podcast. Nós estamos criando um projeto super bacana chamado Vibe de Vendas. A gente vai falar sobre esse projeto especificamente numa nova versão de podcast, num podcast que a gente vai gravar ainda e vai apresentar para vocês, vai lançar para vocês. Mas esse é um projeto que ele tem base em um tripé, em três pilares. A informação, que é a gente ter as informações necessárias e para que a gente tome boas decisão. A ação, que é você planejar e executar ações de mercado, ações que gerem resultado, ações que melhorem as nossas gestões, e formação, que é preparar as pessoas para lidar com essas informações e para implementar essas ações. Então, eu vou deixar agora um pouquinho o Pádua, depois o Marcelo, se apresentarem, mostrarem um pouco do que é o seu trabalho, para que a gente possa apresentar um pouco melhor o que é o projeto ProDados, a nova ProDados que está sendo criada a partir desse momento e que a gente vai estar trabalhando junto com vocês agora nesses podcasts que a gente vai estar desenvolvendo. Vamos lá, Padre? Ó, Marcelo, Marcelo e Justino, é bem bacana a gente trabalhar em cima de inovação, né? Durante toda a minha vida eu procurei focar em algo diferente, né? Como ex-executivo de Grupo Pão de Açúcar, de Cândia em São Paulo, que já era uma inovação na época, Pague Menos aqui no estado do Ceará, Grupo Takeda lá no norte. Então a gente conseguiu entender, conseguiu navegar por locais assim muito diferenciados e que basicamente sempre a necessidade foi caminhar para o mesmo lugar. Qual? Você conseguir colocar inovação numa operação e ajudar as pessoas a entender isso, né? Agora, nesse movimento que a gente faz aqui na Prodados, é uma oportunidade única de reunir três grandes pilares para a gente conseguir fazer uma operação bacana, e eu acho que esse que é o diferencial desse formato que a gente está propondo. Não é meramente uma entrevista, né? A gente vai contar situações, cases, coisas engraçadas que aconteceram, coisas difíceis, né? Suor descendo gelado da gente, para que realmente algo aconteça de prático com resultado positivo. A minha expectativa é bastante boa, né? Nós dois, por exemplo, já somos, né, parceiro de muito tempo, então a gente conhece bem a dinâmica e acredito que dentro do proposto a gente deve fazer uma grande colaboração para executivos iniciantes, trainees, líderes, eh, focar em tipos determinados de negócio e, mais do que isso, conseguir tirar o melhor de cada um nos seus devidos papéis, né? Então, num tempo tão difícil,
né, onde se fala inovação, mas tudo é muito, digamos, restrito. Acredito que a gente começa aqui nesse podcast a abrir uma forma diferente da gente pensar. Boa Vamos lá, tarde, Marcelo. meu amigo Justino, meu amigo Pádua. Fazer parte desse trio aqui é muito importante para a Prodados. A gente tem aí 34 anos transformando dados em informação. E nessa época, né, que a IA está chegando, conseguindo ter uma agilidade muito rápida no tratamento das informações, seja ela em dados secundários, seja em dados que dentro da própria empresa, a gente vem somar com a chegada do Justino e do Pádua, porque só a informação sem a ação complica um pouquinho, e só a ação sem o treinamento para tornar essa ação realidade ainda fica mais difícil. E ele chegando agora, a gente vai conseguir pegar aqueles dados, fazer aquela informação legal, mostrar como agir com essa ação e treinar a pessoa para executar essa ação, né? Para promover os nossos clientes, nossos parceiros a conseguir ter mais êxito na melhor parte da empresa, que é na lucratividade, né? Seja ela com fins de crescimento, ou seja mesmo com o fim de se estabelecer no mercado. Então, a chegada do Justino e do Pádua na Prodados, transformada agora, posso dizer que ela está transformada e complementada com esse objetivo, a gente tem muito para mostrar e para compartilhar, né, com todos aí do mercado. E é isso que a gente quer com esse podcast. Vamos lá, Justino. É engraçado que eu conheço o Marcelo já desde novinho, né? Desde 15, 10 anos de idade, a gente já se conhecia, a gente já era amigo, né? Temos algum nível de parentesco. O Pada eu já conheço há uns 15, 20 anos atrás, mas definimos esse roteiro de hoje, nessa conversa de sexta-feira. Então, assim, além da nossa intenção de a gente estar querendo produzir um conteúdo de qualidade, né? Uma das coisas que eu acho interessante, outro dia eu participei de um curso de liderança. Tenho 57 anos de idade, né? E fui participar de um curso de liderança. Aí a pessoa que estava dando o treinamento virou e disse assim: olha, liderança tem que ter exemplo, liderança tem que ter proatividade, liderança tem que ter. Aí começou lá, 5, 6, 7 passos da liderança. E eu olhei para aquele negócio do auge da minha idade e disse: eu já participei de pelo menos uns 15 cursos na minha vida que o sujeito deu o mesmo conceito de liderança. A gente vai para a faculdade ou entra numa empresa, lá na recepção da empresa, no curso de formação inicial da empresa, o sujeito diz os mesmos 5, 6, 7 passos, dependendo do visor, para ser uma liderança. O que nós queremos aqui é algo diferente. Concorda, Padre? Concordo. A gente quer uma coisa diferente. A gente quer entrar na sua empresa, a gente quer entrar na sua cabeça e dizer o seguinte: como é que você vai ser esse líder? A gente não está aqui para repetir o que os outros já fizeram. O nosso trabalho aqui é dizer o seguinte: como você vai exercer liderança na sua empresa? Independente do que tem no conteúdo, no conceito, a gente vai estar aqui do seu lado, construindo um conhecimento na prática. Uma coisa que o Padua me falou há alguns anos atrás, que isso me marcou até hoje, é que ele trabalha com um conceito de on-the-job training. O que significa isso? É treinar no ambiente de trabalho para o trabalho. Gerando energia. Gerando energia. Fala aí um pouquinho sobre isso. Como você colocou aí, realmente é verdade, né? Muitos instrutores, muitos consultores, eles usam uma cartilha parecida, né? Não que isso não seja válido, isso é válido, né? Não que isso não seja válido. Só que o modelo cartesiano, o modelo reto, ele é um negócio que não faz parte da nossa forma. Vou explicar. O líder precisa distribuir energia? Sim, né? Aí ele pode ser um exemplo, mas antes ele tem que distribuir energia, trazer a equipe para perto. Então, existem práticas que não são tão, digamos, praticadas, famosas ou acreditáveis, vamos dizer assim, que está lá na experiência compartilhada, né? Está na aprendizagem compartilhada, né?
a minha experiência, a sua e a dele é importante para resolver uma situação, né? Não quer dizer que eu estou certo, você está certo, ele está certo. Quem está certo somos nós. Então você vai nos eventos, aí o povo fala assim, agora Ubuntu para vocês. Ubuntu sou o que sou porque somos todos nós. É um jogo de parceria, é um jogo de estar junto. Então, o On the Job Training ele foi criado numa situação terrível, momentos de guerra, Primeira Guerra Mundial, eh, criou-se lá um método de 4 etapas, ensinou as mulheres a fazer armamento e elas foram fazer. Empresas renomadas, mundo afora, praticam bem isso. O McDonald's é um deles, C&A, Pão de Açúcar, Pague Menos aqui no estado, que a gente ajudou a implantar. Então, nesse formato, existe uma outra questão, que é como você usa a aprendizagem em equipe, o job training, através de um líder educador ou formador, que é aquela pessoa que dá energia, né? Como você faz no seu negócio, como o Marcelo faz na Prodado, sempre fez com a equipe dele, e eu faço por aí afora. Então, assim, você entender que essa energia é importante é o passo número 1 para a gente fazer uma transformação. A energia do líder. Então o pessoal fala, tem que ser o exemplo. Não, a energia dele tem que ser bacana, Contagiante, né? contagiante para trazer a turma, né? Então, se você lembrar, né, vamos fazer assim, uh, exemplos que não estão no meio das empresas, embora seja empresa, mas num outro formato. Você chega lá no Real Madrid, um time cheio de craques. Aí o treinador, o Ancelotti, teoricamente, ele é um cara muito sério, mister, como eles dizem. Uhum. E ele chama os meninos, abraça e traz aqui, explica, fala como que ele quer que aconteça o posicionamento do jogador em campo e controlando ali milhões de remuneração, né, vamos dizer assim, de uma maneira tranquila. Ele chama os jogadores de Consegue trabalhar com as estrelas, né, de uma forma sem tranquila, ego, sem problema. traz o ego para dentro do grupo e consegue resultados extraordinários, né? Existem treinadores de basquete, hóquei no gelo, futsal, que é um exemplo bacana de treinador energizador. Olhe para o futsal, né? Em Bernardinho, Fortaleza, olha para o Fortaleza, o Vojvoda ali, Vojvoda, é um excelente. cara que passa às vezes ele vai para um primeiro tempo, o time não se sai tão bem e quando chega no segundo tempo entra outro time em campo, né? Então, Estão precisando fazer gol, né? Estão criando as é, situações e não estão fazendo os gols, mas aí a gente percebe a mudança de atitude do time, né? exatamente. Então essa questão, primeiro ponto aqui para a gente deixar em aberto é a energia do líder. Essa é a grande sacada para a gente começar a pensar numa transformação, né? O que tu acha disso, Marcelo? É, próprios dados agora, né, com esse perfil de mostrar para a liderança o que é que ela tem que fazer e como ela transferir essa energia, né? A gente hoje está falando de grandes empresas, essas lideranças têm toda uma experiência, todo um histórico de vida para contar nas suas conquistas, né? E a união desses três seres aqui, Justino, Marcelo e Pádua, é exatamente otimizar essa energia, né, com os resultados. A gente vai buscar essa informação, vai trabalhar junto com esse líder, com essa ação, e junto com esse líder, o Pádua vai treinar esse pessoal. E com isso a gente vai conseguir efetuar, canalizar essa energia, né? Às vezes você tem dentro da empresa o cara que tem um líder que tem uma energia brilhante, mas ele não consegue entender como é essa energia, né? Então a gente vai transcrever essa energia para que chegue lá na ponta com o melhor aproveitamento dela, né? Que realmente essa liderança consiga transformar essa equipe e consiga também com essa energia, né, conhecer os seus clientes, que é base fundamental para qualquer sucesso de uma grande corporação é a clientela, seja interna ou seja externa, né? Então a gente com a informação e com a educação a gente vai canalizar essa energia, transformar ela num grande transformador e canalizar para os caminhos certos. Não é isso, Pato? Não é essa a proposta? Exato. Se você olhar um pouquinho para trás, nós aplicamos aulas em muitas faixas de idade, certo? Se você olhar para uma sala de ensino, quando a gente está ali com aqueles alunos principiantes, eles estão precisando de uma luz. Você vê na fisionomia dele. Uhum. Quando você já tem um veterano na sala, ele já
já praticou coisa de mercado, ele entrou um pouco mais tarde para o seu desenvolvimento acadêmico e tal, você percebe nitidamente o posicionamento de como fazer isso. E, na minha opinião, né, Peter Senge até diz isso num aspecto bem interessante lá nas Learner Organization, que é como a gente cria a empatia do aprendizado. Como que a gente leva isso lá para o dia a dia, na ponta do negócio? E como que a gente faz essa transformação com o cliente? Né? Então, E a resposta disso, às vezes, é extremamente simples, simples, né, Pado? exatamente. Assim, às vezes as pessoas complicam demais os processos Não e as precisa. respostas, de um modo geral, são simples. Simples. Né? Você vê o modelo lá da rotina de gestão, né, que a Ambev usa, que a Embev usa, ela é baseada em ações extremamente simples que qualquer um aprende num curso de administração. Mas o grande problema, Justino, é organizar. Isso. Por natureza, a pessoa não consegue se organizar para fazer isso. Exatamente. Né, e ter aquela disciplina Exatamente. de realmente fazer o que precisa ser feito. Eu gosto muito de dizer, dar um exemplo, que inclusive vai puxar uma deixazinha para você, que é lá na faculdade, quando você... Não precisa nem ir para a faculdade, não. Qualquer curso de venda que você fizer, uma das primeiras coisas que o gestor, ou o chefe, ou o professor, o orientador vai lhe dizer é o seguinte: escute o seu cliente. É isso que todo mundo diz? Quantas vezes nós escutamos efetivamente os nossos clientes? Porque isso é o básico. De qualquer curso de venda quando você for vender alguma coisa, escute o que é que o sujeito quer comprar. Não é isso? Exatamente. E aí, essa é uma das bases do que a gente está propondo de diferente com a Prodados. Propondo de diferente, que é o quê? No nosso lema lá, tá ali, ó, informação, ação e transformação. Tudo começa em como você vai ouvir o mercado. Exatamente. Ouvir as pessoas que estão precisando do seu serviço. E não só querer ouvir o que você quer, né? Você tem que saber que você vai escutar também o que não quer. E a gente está aqui para transformar o que pode ser ruim em uma coisa boa. Às vezes a informação, você não está preparado, enquanto executivo, enquanto gestor de uma empresa, a escutar o que o povo quer falar, né? O que o cliente quer falar. Então você tem uma barreira achando que vai gerar dificuldade para você. E a gente está se propondo de organizar essa informação e lhe dizer que nem tudo que é dito é ruim, que não está no seu visor de transformação, né? Às vezes o cara está na contramão do que você está pensando e alguém chega lá e diz, olha, não é assim. E você fica meio que sem saber o que fazer. Ou volta e recomeça, ou pega outro caminho, o que é que eu vou fazer? Então a gente vai nesses podcasts, no nosso trabalho, tentar resolver isso para você, né? Tentar lhe ajustar e dizer que às vezes voltar é mais barato, é mais eficiente e é mais vantagem. Diferente do que você tentar ir na marra levar o seu pensamento. Às vezes a gente tem que ser um pouquinho humilde para reconhecer que o cliente, né, Justino? Seja ele interno ou externo, tá certo. Na grande maioria das vezes. Tem uma coisa que uma vez eu ouvi de um palestrante, eu não me lembro agora exatamente quem era a pessoa, mas ele dizia assim, tem uma máxima no mercado que diz que você precisa do seu cliente. Não que isso não seja verdade, isso é verdade. Mas o seu cliente também precisa de você. Exatamente. Quando ele entra no seu estabelecimento, que é um comércio, ou quando ele acessa numa indústria e assim por diante, ele está com uma necessidade. Tá certo? Que se você não atender bem essa necessidade, ele vai procurar outra pessoa. Tá certo? E ele vai procurar outra empresa, outra fábrica, outro lugar para realizar a necessidade dele. Exato. Então, se você não estiver atento ao que ele precisa, você não vai ter a capacidade de atender aquela necessidade. Então, às vezes, parece um conhecimento livresco ou conceitual demais, mas é muito mais assertivo, é muito mais fácil de trabalhar quando você escuta o cara que está precisando de você do que quando você simplesmente faz e vai atrás de alguém que queira aquilo que você fez, né? Olha só para a gente está falando de prático, né? De ações práticas. Eu vou contar aqui um case, já que vale o case. Há muitos anos atrás, no Cândia, eu era diretor de RH e a gente
tinha um programa que, assim, era, digamos, uma chave profunda de qualquer transformação. Ele se chamava PAPO, PAPO, Programa Aberto para o Rio. A gente aplicava isso em nossos colaboradores. Para quê? Para sentir as dores, para fazer as correções e também fazíamos rodadas desse tipo com clientes. Então, nós sabíamos exatamente às 16 horas do dia tal, que tipo de cliente que estava lá, o que ela comprava, como que ela buscava isso e como que era a relação dela com as Com a nossas loja, né? Com o operadoras, com a espaço lá. loja. Bom, mas isso nasceu como? Eu precisei fazer um mega workshop com renomados? Não. Uma sugestão de uma estagiária de psicologia de que o departamento precisava conversar mais. Então, nós ouvimos aquilo, criamos em conjunto, aplicando já essa metodologia da aprendizagem coletiva, e criamos um programa muito forte. Aqui até, saudação aí para os meus velhos amigos de Cândia, Adilson, Marcelo, Fábio Carletti, essa turma aí que foi foram verdadeiros bandeirantes nessa arte de fazer recursos humanos diferentes. Hoje, quando a gente, voltando lá naquele aspecto da sala de aula, é muito comum a gente conversar com os alunos e perguntar assim: bom, e tu quer o quê? Né? Tu quer o quê? Ele vai colocar lá a necessidade dele, a gente vai ajudar ele aí por aqui ou por ali, sempre levando em consideração que é muito importante essa questão da pessoa ser autêntica, né? Assim, com o passar dos anos, né, a minha geração não é a mesma da geração Z, né? Eu gostaria muito de ser da geração Z, porque eu ia ser mais esperto do que eu fui no meu tempo, no nosso tempo. E isso realmente me chama atenção como a aprendizagem ela está acelerada, como que ela precisa de incentivo e como que ela pode ser feita rapidamente, sem grandes ensaios. Você fazer uma sequência adequada, né? E fazer cada vez mais simples, cada vez mais prático, cada vez mais aberto, porque muitas vezes a gente bota a convenção passada no pensamento de hoje e trava o nosso pensamento, né? É isso. Então, essa proposta da transformação, ela é uma situação que vem muito de dentro. Nós precisamos movimentar isso entre nós Uhum. e com quem está junto com a gente, né? Outra coisa que eu acho que é interessante também, que faz parte do que a gente está querendo discutir e trazer para vocês aqui no podcast, é a gente, beleza, escutamos lá o nosso cliente, fomos lá, entendemos o que ele precisa e agora, né? Inclusive, a minha conversa com o Marcelo, que nos trouxe até aqui, o Marcelo dizia, cara, às vezes fico muito frustrado quando eu entrego uma pesquisa para uma empresa que tem dados ricos, porque eu já sei que aquilo ali tem dados ricos, porque eu já entreguei a mesma pesquisa, ou o mesmo estilo de pesquisa para outras empresas, e eu vejo que as pessoas não conseguem enxergar o que fazer a partir daquela informação e daqueles dados, né? A empresa ela é muito rica em informações, né? Se você for lá na tua fita do caixa, vai te dar informações bacanas, né? Quantas pessoas, qual é o ticket médio, perere parará. Quais são os produtos que você mais vende, quais são os produtos que as pessoas mais compram dentro da sua E empresa. o próprio colaborador, Justino, Isso. o colaborador no dia a dia, em contato direto com o cliente, seja ele o vendedor, seja ele o balconista, Perfeito. ele tem Traz uma muita série de informação informações que bacana, né? podem Às vezes corrigir até numa caminhadas. brincadeira, o cara traz informações Só que bacanas. ele não é escutado, e quando ele é escutado, não tem nenhum teor técnico para escutar esse colaborador, né? Esse Não tem vendedor. desdobramento, né? E aí Depois fica a por isso informação mesmo. morre ali, e às vezes até uma reclamação que pode mudar todo um atendimento. O colaborador também não é preparado para estar nessa situação, e ele se aborrece, em vez de tentar contornar, leva para a retaguarda, para o seu supervisor, para o seu gerente, o aborrecimento, que também se aborrece, e no final o cliente que era de grande valia, que estava trazendo uma grande informação para uma correção, é tido como inimigo da empresa. E sai com raiva e nós perdemos inimigo. E você perde a oportunidade de melhorar o seu serviço, Exatamente. né? Quando você não consegue Falta enxergar isso. treinamento, falta ação e falta como lidar com a informação, né? Nesse caso, falta
formação para os propósitos, né? Isso. Falta linkar aqueles participantes do propósito maior da empresa, o cliente, o fornecedor, o colaborador, né, o associado, para que realmente aconteça uma situação que desdobre entre eles, né? Essa é a grande, eu diria para vocês assim, o grande salto estaria em a gente melhorar nossos departamentos internos, né? A escuta do cliente, a escuta do colaborador, o trâmite dessa escuta para algo aplicável Exatamente. e com resultado favorável, e eu diria também que um bom processo de alinhamento com os gestores para ouvir um pouco mais, né? Assim, eu acho que o grande lance de você aprender a trabalhar na gestão de uma empresa, seja ela qual for, desde a mercearia até a grande empresa internacional, é você saber lidar com os problemas, né? Exatamente. Muitas vezes a gente escuta as coisas, vê as coisas dentro do nosso negócio e a gente não consegue transformar aquilo numa ação que seja em benefício da empresa, que gere resultados posteriores. Mas isso aí já é para o nosso próximo podcast, né? Não, A exato. gente agora A gente vai falar. já se apresentou, a É. gente já disse que a gente está disposto a fazer, a gente já disse quais as nossas ações, né? Deixa eu Deixar pro vamos próximo. dar um gostinho, né, Marcelo? O gostinho é o seguinte: o nosso trabalho, né, o trabalho da Prodados, ele é informação, como gerar informação, ação, como gerar planejamento e execução, está dentro da ação, né? Uma boa ação ela precisa de planejamento e execução. E formação, que é a transformação. Tá certo? Exatamente. Então, os nossos próximos 3 podcasts, a gente vai falar de cada um desses temas. Nós vamos falar mais claramente como é que se gera a informação, e aí passando por todos os momentos da informação, desde uma pesquisa estruturada até a informação de corredor, né, que ela também tem valor. Vamos falar um pouquinho de ação, vamos falar de planejamento, o que significa fazer um planejamento, aonde que a gente quer chegar com a nossa empresa, o que a gente quer fazer. E por último a gente vai falar de formação. E aí vamos falar um pouquinho do on-the-job training, do learning experience, umas palavras em inglês bonitas que o Pádua gosta. Não, vamos passar para Mas a gente vai trazer isso para a língua de inglês bem coloquial, Exatamente. bem bacana para discutir com vocês. E aí sim, nós vamos começar efetivamente o podcast. Aí a gente vai ter convidados aqui, a gente vai trazer grupos de consumidores para bater papo com a gente na área da informação, a gente vai trazer aqui empresários para a gente discutir cases reais de Colaboradores também. Colaboradores de empresa. Nós não vamos estar só entrevistando figurão, não, tá? Não, a gente quer passar experiências boas para vocês. Exatamente. Então nós vamos buscar dentro do nosso repertório aqui, do passado e do futuro, bons exemplos, boas experiências, boas construções de práticas produtivas e que geraram resultado para compartilhar com vocês. Então, esse é o nosso podcast. Esse é o podcast Prodados. Tá? Perfeito. Então, é para aí que a gente está indo. Um grande abraço, Marcelo, Pádua. Tamo junto. Valeu, gente. Um abraço. Valeu.